Bom, pessoal, vocês já viram, tiveram uma noção de como coletar ângulos e distâncias usando equipamentos. Por exemplo, o teodolito, ou uma estação total, que vai medir ângulos e distâncias. Então, quando a gente fala em tipo de poligonais, a gente está pensando no tema poligonação, que é o levantamento de poligonais. E quando a gente fala em levantamento de poligonais, a gente vai usar como instrumento um aparelho que vai medir ângulos e distâncias. Essas distâncias podem ser medidas de forma direta ou indireta. Vocês viram uma maneira de medir distância indireta usando a estadimetria convencional e a estadimetria de precisão. Existem outras formas de conseguir medir essa distância, usando uma estação total que tem um sistema laser. Ele emite um laser e na saída e volta do sinal laser, a gente calcula então, o aparelho calcula a distância com muita precisão. Quando a gente trabalha com coordenadas, essa distância ela tem que ser calculada. Quando a gente trabalha somente com um aparelho que coleta coordenadas, aí a distância vai ser calculada a partir dessas coordenadas. Então, em relação às poligonais, nós temos aí uma poligonal aberta, fechada ou enquadrada. Então, basicamente, são esses os três grandes grupos de poligonais, e aí tem a combinação entre elas e algumas características próprias de cada uma aí. Elas podem, inclusive, ser trabalhadas em conjunto, né? Você trabalha a aberta junto com a fechada, com a enquadrada, então dá para associar essas poligonais conforme a necessidade de trabalho. Quando a gente fala uma poligonal aberta, parece um pouco estranho, porque quando a gente pensa em poligonal, lembra para a gente um polígono. E um polígono ali é fechado. Só que no caso de topografia, a gente trabalha com esse conceito de poligonal aberta. Quando a gente vê um desenho mais à frente, isso aí vai ficar mais claro o entendimento. A poligonal fechada, ela pode ser fechada em um único ponto, então vai ser um polígono fechado, ele vai se fechar e a gente vai usar um ponto como referência. Ou ela pode ser fechada tendo dois pontos de referência. Esses pontos de referência são pontos que têm coordenadas. Então a gente vai ter uma coordenada num ponto de partida. E a gente pode também trabalhar com dois pontos com coordenadas conhecidas. A orientação dessa poligonal fechada ela pode ter uma orientação interna ou externa. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente vê um desenho sobre essas orientações. E a poligonal enquadrada, ela está inserida num contexto de pontos georreferenciados. Então, por exemplo, eu quero fazer um levantamento de uma propriedade rural, onde eu vou fazer o georreferenciamento dessa propriedade. O georreferenciamento dessa propriedade, então nós vamos buscar as coordenadas dos pontos que estabelecem o perímetro dessa área. Então, nesse tipo de trabalho, é mais comum a gente trabalhar com receptores GNSS que captam sinais de satélites. Mas aí, em determinados momentos, né, ou posições no contexto da propriedade, a gente não consegue usar esses aparelhos por problema de sinal. Por exemplo, colocar esse aparelho embaixo de uma floresta muito densa. Então a gente vai ter problema de sinal e a gente não vai poder usar esse equipamento. Então a gente trabalha com o levantamento convencional usando uma estação total, por exemplo, que vai medir ângulos e distâncias. A gente entra na floresta, abrimos uma picada e vamos coletando ângulos e distâncias. E nessa poligonal enquadrada, a gente consegue inserir esses pontos georreferenciados, que a gente usou com um receptor GNSS, que captou sinais de satélites, e a gente consegue integrar ele com ângulos e distâncias. E aí a gente trabalha então com uma poligonal enquadrada. Essas outras poligonais também a gente pode colocar pontos georreferenciados. É só usar os pontos de partida, né, os pontos de amarração inicial, e dizer qual que é aquela coordenada. Então nas continhas mais à frente isso aí vai ficar mais claro. A poligonal enquadrada ela pode ser enquadrada em 2 pontos ou ela pode ser enquadrada em 4 pontos. Esses pontos aqui são pontos que têm coordenadas conhecidas. Então eu vou fazer um enquadramento
dos meus ângulos e distâncias em dois pontos que têm coordenada conhecida. Por exemplo, latitude e longitude, ou em UTM, que seria coordenada leste ou coordenada norte. Então, quando a gente for abordar sistema de coordenadas, a gente vai também se aprofundar um pouquinho nesses conceitos. Então aqui nós vamos ver uma poligonal aberta. Essa poligonal aberta, a gente parte sempre de um ponto de coordenada conhecida. Então aqui seria um ponto de partida, que eu vou nominar como Ré, e aqui eu tenho que ter uma coordenada inicial conhecida ou atribuída. Se eu não tiver ela conhecida, eu posso atribuir uma coordenada. E se eu atribuir uma coordenada qualquer, esse levantamento ele vai estar dentro daquele plano de coordenadas atribuídos. Se eu uso uma coordenada UTM aqui, então aqui vai estar dentro de um sistema UTM, né? O sistema de projeção universal transverso de Mercator. Então a gente sempre tem que partir de uma coordenada conhecida. Se a gente usa uma estação total, então vamos ver como é que esse levantamento é feito, né? A gente, nesse ponto 1, estação 1, eu vou instalar a minha estação total, que instala-se da mesma maneira que o teodolito. Então instalei aqui minha estação total, ou um teodolito, nesse ponto E1. Aí, aqui vai ser colocado um prisma, né, ou uma baliza, e aqui eu vou apontar o aparelho e eu posso zerar ele ali, né? Posso zerar ele ali, ou eu posso zerar no norte, né, e girar até ali, que vai dar um azimuth, né? Que é um ângulo que vai do norte até aquele ponto. Então vamos supor que eu vou zerar nesse ponto de Ré e vou medir essa distância, né? Então no meu ponto E1 eu meço essa distância que vai até a minha Ré e vou medir esse ângulo. Então eu zero o aparelho lá na Ré, giro o aparelho e aponto até o número 2 lá. Então eu vou ter aqui o meu ângulo α1. Depois, quando eu mudar o aparelho, então vamos considerar só agora nesse momento, ó, a minha estação E1 e esses desenhos aqui em azul. Então na estação E1, eu vou medir em azul essa distância D1 e vou medir esse ângulo α1. E também, quando eu apontar aqui para esse ponto de estação 2, que eu vou chamar ele de vante, né? Nesse ponto eu chamo ele de vante. Então, estou nesse ponto, eu tenho uma Ré e uma vante. O verdinho a gente vai ver depois. Então vamos pensar só aqui no vermelhinho. Estou no vermelhinho, estação 1, aponto lá para Ré, meço o ângulo até minha vante aqui, ó, vermelhinho. Anoto esse ângulo aqui, ó. E também eu tenho aqui uma distância 2. Depois, se eu mudar a estação de lugar, ó, então agora eu vou para a estação 2. Ó. Eu mudei de lugar. Agora meu aparelho vai estar estacionado aqui. E aqui já não vai ser mais uma vante, né? Agora eu vou ter que dar uma ré aqui, ó, verdinho. Ó. Agora eu estacionei aqui e vou dar uma ré aqui. Quando eu der uma ré aqui, ó, eu vou medir essa distância por 2 vezes, ó, pela segunda vez em verdinho. Ó. Então eu estou medindo a distância quando eu estava estacionado aqui. E aí depois essa distância aqui vai ser uma distância média. Aí eu vou medir o ângulo. Ó. Eu posso zerar lá na estação 1 e meço o ângulo α2, ó, em verdinho, apontando até esse ponto de estação 3 aqui. Ó. E meço esse ângulo aqui. E assim sucessivamente. Quando eu mudar de lugar de novo, ó, agora eu vou para a estação 3. Ó, mudei de lugar novamente. Agora a minha ré vai ser nessa estação 2. Então, em relação aqui, ó, em azul, estação 3, agora aqui vai ser uma ré. Ó. Aqui vai ser uma ré. Então eu aponto lá, tem uma ré. Aí eu vou medir o ângulo. Ó. O ângulo que vai lá da ré, né, aqui em azul, ó, da ré, opa, e vou girar lá o aparelho, o ângulo horizontal, ó, vou girando ele, e aponto até a minha última vante aqui, ó, até a última vante. Então eu tenho esse α3, ó, esse ângulo aqui, ó, α3. E vou também medir essa distância. Então, isso aqui é uma poligonal aberta. A partir desses pontos onde estão estacionadas as estações, que vai ser aqui, ó, E1, E2 e E3, eu posso também fazer pontos irradiados, né, que são pontos auxiliares, para medir, por exemplo, se eu tivesse uma casa aqui, ó, né, imagine que aqui tem uma casa, ó, eu vou medir a partir desse ponto
irradiados para pegar lá os pontos da casa. Então essa aqui é uma poligonal aberta. Esse tipo de poligonal não permite a análise do erro de fechamento angular nem linear. Porque a gente só consegue fazer a análise do fechamento angular, quer dizer, o erro angular, quando eu tenho uma poligonal fechada. Porque cada poligonal fechada, eu sei exatamente a soma dos seus ângulos internos. A gente vai ver mais à frente como calcular essa soma dos ângulos internos. Então, para qualquer poligonal que existe, para qualquer quantidade de pontos possíveis, eu sempre vou saber quanto que é essa soma desses ângulos internos. Então, permite uma análise. Então, se eu sei quanto que vai ser a soma dos ângulos internos, e quando eu faço o levantamento, eu meço esses ângulos aqui, e eu não encontro aquela soma, então esse não encontrar a soma é o erro, a diferença, né? Do que eu levantei e somei os meus ângulos, e o que eu sei que tem que dar uma poligonal fechada. Então, nesse caso aqui, uma poligonal aberta, ela não permite análise do fechamento angular e linear, porque eu não tenho um polígono fechado, né, e não permite, então, esse tipo de análise. Mas é uma poligonal muito usada e pode ser usada, inclusive, como uma poligonal acessória, em combinação com outros poligonais. Vamos ver agora uma poligonal fechada. Então, essa aqui é uma poligonal fechada, fechada em um único ponto. O que significa isso? Que esse ponto eu conheço a coordenada dele. Eu vou partir de um ponto de coordenada conhecida. Ou eu também tenho uma coordenada, uma poligonal fechada, que eu tenho em dois pontos. Então, aqui em dois pontos, ó, que significa que eu conheço a coordenada desse ponto e conheço a coordenada desse. Se eu conheço a coordenada de dois pontos, a referência do ângulo, né, que a gente chama de azimuth entre esses dois pontos, vai ser dado a partir desses dois pontos. Se eu tenho só um ponto de coordenada conhecida, o meu azimuth inicial ele pode ser o meu azimuth em relação ao norte magnético, por exemplo, ou a um ponto arbitrário qualquer. Então, nesse caso, ela permite a análise do erro de fechamento angular e linear, porque eu conheço a soma desses ângulos internos. E se eu não encontrar essa soma, essa diferença vai ser o erro. Aí eu tenho que ver se esse erro está dentro de uma tolerância. Então isso aí também permite análise de tolerância. E permite também a distribuição do erro. Então essas são as qualidades aí de uma poligonal fechada. Então como é que a gente faz esse levantamento, né? Eu instalo aqui, por exemplo, o meu aparelho aqui no ponto 1, aponto para o ponto 5 e aqui vai ser minha ré. E aí eu zero o equipamento lá, zero o teodolito. Né? Clico lá para zerar o ângulo horizontal. Aí eu giro lá a luneta, aponto aqui para o ponto 2 e meço esse ângulo. E também calculo essa distância por estadiometria, ou usando um laser e uma estação total, ou também posso medir com uma trena. Então, várias maneiras de medir essa distância. Cada método vai ser mais preciso ou impreciso em relação ao outro. O mais preciso aqui seria medir com uma estação total, por exemplo. Depois eu mudo o aparelho de lugar e coloco aqui no ponto 2. Aí eu instalo o aparelho aqui, ponho uma baliza aqui no ponto 1, zero, né, lá na pontinha da baliza eu zero o equipamento, meço o ângulo que vai do 1 até o 3. Está aqui o ângulo que vai do 1 até o 3. Meço também essa distância, depois mudo o aparelho de lugar, em 3. Aí eu zero aqui em 2, meço esse ângulo até o 4. Em 4, né, mudo o aparelho de lugar, põe lá no ponto 4 o aparelho. Zero ele aqui e meço esse ângulo. Até o final do polígono. Ponho lá o aparelhinho em 5, zero em 4, meço até o ponto 1. Então, essa aqui é uma poligonal fechada, quando eu tenho, né, um ponto de coordenada conhecida. Se eu conheço a coordenada de 2 pontos, ela pode ser fechada então em 2 pontos. Aí o procedimento é a mesma coisa. Vamos ver agora uma poligonal fechada com uma orientação externa. Poligonal fechada com uma orientação externa. Então seria isso. Aqui está a minha poligonal, ela é fechada, mas eu parti de uma referência externa. Então eu dei uma ré. Aqui eu instalei o equipamento,
dei uma ré nesse ponto aqui, ó, né? Eu posso atribuir uma coordenada para esse ponto aqui, depois eu vou calcular as coordenadas dos outros pontos. Então, em topografia, quando a gente trabalha com poligonação, no final tudo vai virar coordenada. Essas coordenadas a gente joga no programa de AutoCAD, por exemplo, ou no papel milimetrado, se for fazer à mão. A gente une esses pontos e a gente vai fazer nosso desenho. Então tudo no final vai virar coordenadas. A partir, no caso aqui da poligonação, ângulos e distâncias. Então a partir de ângulo e distância, no final tudo vai virar coordenada. Então parte de uma coordenada conhecida aqui, ó, que está aqui externo à poligonal, e aí eu faço o levantamento igual eu expliquei nos outros desenhos. E aqui é uma poligonal fechada com orientação interna. Então a orientação do desenho vai se dar a partir desses dois valores aqui, ó. Então, orientação externa e orientação interna. Está em vermelho aqui, está indicando essa orientação. Vamos ver agora a poligonal enquadrada. Essa poligonal enquadrada ela é considerada uma das melhores geometrias que existe, de muita confiabilidade. Então, quando a gente fala em poligonal enquadrada, a gente vai usar dois tipos de equipamento para trabalhar com isso. A gente vai usar aqui, ó, um receptor, ó, que está simulando aqui um receptor, um aparelho que está captando sinais de satélites. Com essa captura de sinais de satélites, eu consigo identificar a coordenada desse ponto. Aqui está exemplificando uma coordenada do sistema UTM. Então, no sistema UTM, o eixo do Y a gente chama de N, de norte. O eixo do X a gente chama de E, de leste. Né? O E de leste em inglês, né? Este em inglês. Então a gente põe no eixo do X, seria o E, do leste. E o Z seria a coordenada em termos de altitude, né? Altitude em relação a uma referência. Então é uma coordenada tridimensional, como se fosse X, Y, Z. Se for em UTM, é norte, leste e Z. E essa coordenada também pode ser no formato de latitude e longitude, também pode ser dessa forma. Então eu tenho aqui um aparelho que vai me dar essas coordenadas, ajustadas com muita precisão. Esses dois pontos. Então, aqui vou ter uma poligonal enquadrada em dois pontos. Eu vou enquadrar a minha poligonal nesses pontos de coordenadas conhecidas, a partir de um rastreio de satélites. Então, eu rastreio inicialmente lá, tem a coordenada, depois eu tiro o aparelho, né? Não preciso mais ter o aparelho. Eu vou anotar essas coordenadas lá na minha caderneta. Depois, no software, eu vou informar essas coordenadas aqui. Então, o primeiro passo é levantar esses dados aqui, ó. Aí eu tenho a coordenada, deixo lá anotadinha essa coordenada. Depois eu vou vir aqui agora, vou pôr a estação total, ou o teodolito, vou pôr nesse ponto aqui. E vou dar uma ré nesse ponto aqui, ó. Vou dar uma ré nesse ponto aqui. E depois eu vou medir o ângulo e vou dar uma avante para um outro ponto, por exemplo, para esse aqui, ó. Né? Então eu ponho minha estação total aqui agora. Dou uma ré lá, posso pôr uma baliza aqui, ó. Põe uma baliza aqui, ele vai medir um ângulo lá na baliza e vai até esse ponto aqui. Depois eu mudo de lugar, ré, vante, meço esse ângulo e distância. Ré, vante, ângulo e distância. Aqui também, né? Dou uma ré lá, uma vante, ó, meço o ângulo e a distância. Né? Ré, vante, meço o ângulo e a distância. No final eu volto no mesmo ponto de origem. Aí eu dou uma ré nesse ponto e uma vante nesse. Então, quando eu comecei o trabalho, eu dei uma ré nesse ponto. Quando eu terminei meu polígono, eu ponho aqui meu aparelho de novo, né? Andei em todos os lugares e agora eu voltei aqui. Agora eu vou dar uma avante. Então, iniciei com uma ré nesse ponto, andei, voltei aqui, agora eu dou uma avante. Quando eu der uma avante, lá né, a gente vai calcular essa coordenada. Nessa avante eu vou calcular essa coordenada. Então eu parti de uma coordenada conhecida e no final eu vou calcular. A diferença do que eu conhecia do que eu calculei vai dar o erro. Então se estiver muito próximo, meu erro vai ser pequenininho. Então isso aqui é uma poligonal enquadrada em dois pontos georreferenciados. Esse mesmo princípio eu posso trabalhar aqui com uma poligonal enquadrada em 4 pontos. Parece que essa coordenada aqui é aquela poligonal aberta, né? Mas ela não é aberta. Ela é enquadrada em pontos de coordenadas conhecidas. O comportamento dela aqui é como se fosse um comportamento de uma poligonal fechada. Ela permite análise do erro, distribuição do erro angular, linear. Né?
Então, o poligonal enquadrada, mesmo que ela está aqui, ó, parece ser uma aberta, né? Mas ela não é aberta. Ela é enquadrada em pontos de coordenadas conhecidas. Então, esse ponto aqui, ó, foi colocado num aparelho como esse. Eu tenho a coordenada conhecida. Aqui também eu tenho a coordenada conhecida e nesses pontos também. Como é que inicia o trabalho? Então, por exemplo, eu instalo o aparelho nesse ponto aqui, que tem coordenada conhecida, põe lá o aparelho lá num piquetezinho. Aqui tem uma baliza, né? Eu aponto a ré lá, meço o ângulo, a distância, né? Aponto para cá e meço esse ângulo. Depois mudo de lugar, ângulo, distância, mudo de lugar, ângulo, distância, vou andando. A estação total, eu vou colocar ela nesse ponto aqui. Então, nunca nas extremidades. Aí eu vou dar uma ré e uma avante lá naquele ponto. Então, eu parti de uma coordenada conhecida e também cheguei, né, em coordenada conhecida. No final, ele vai calcular essas coordenadas aqui. Ó. A partir desses pontos de partida, ele vai andando e vai calcular aqui. Então, a diferença do que eu levantei aqui, né, do cálculo a partir do levantamento, e da coordenada conhecida a partir do levantamento de satélite, eu vou também identificar o erro. Então, uma poligonal enquadrada em 4 pontos. Então, é como se ela vai se comportar como se fosse uma poligonal fechada. Permite análise do erro angular, linear, da tolerância e permite a distribuição desse erro. Vamos ver agora uma associação de poligonais, onde a gente encontra aqui a poligonal principal, que a gente chama de primeira ordem. O que é uma poligonal principal de primeira ordem? É aquela poligonal que vai servir para o meu apoio topográfico. Ela tem mais precisão. Né? Ela serve de apoio topográfico. Então eu faço aqui um levantamento bem caprichadinho, né? Encontro as coordenadas desses pontos. Então, por que ela tem mais precisão? Porque aqui, quando eu faço esse levantamento, aqui é uma poligonal aberta, né? Poderia ser fechada também. Quando eu faço esse levantamento, ele tem erros associados. Então, né, toda poligonal vai ter seu erro associado. Quando eu parto uma segunda poligonal aqui, ó, em verde, é uma segunda poligonal aberta, que eu estou saindo desse ponto aqui de referência, que veio dessa poligonal, aqueles erros associados a essa poligonal, ele vai se propagar na poligonal em verde. Então ele aumenta o erro. A poligonal em verde ela vai ter seu erro próprio. Mas quando eu parto de uma outra poligonal, aqueles erros que existiam aqui vão se propagar para cá também. Então por isso que uma poligonal secundária ela vai sempre ter mais erros do que uma poligonal principal de primeira ordem, que foi feito primeiro. Então aqui eu tenho uma poligonal principal, aqui uma poligonal secundária que partiu de um ponto conhecido de uma principal, e depois eu tenho auxiliares. Essa poligonal auxiliar ou pontos auxiliares, eles podem derivar tanto da poligonal de primeira ordem como da de segunda ordem. Aqui é um exemplo. Ó. Quando eu instalei o aparelho nesse ponto, né, eu lancei alguns pontos auxiliares. Então, eles estão partindo dessa poligonal em preto. E esses aqui são pontos auxiliares. A mesma coisa, a partir de uma poligonal secundária, eu posso lançar mão, né, de pontos, né, de poligonais aqui auxiliares, que vão me identificar pontos de detalhe. Isso aqui é muito comum quando a gente faz um planejamento para fazer um levantamento. A gente lança lá uma poligonal, a partir dessa poligonal que pode ser fechada também, que pode ser enquadrada, que pode ser de vários tipos. E aí, a partir dos pontos que a gente instalou o aparelho, a gente vai fazendo as nossas medições dos detalhes. Aí a gente percebe que tem alguns locais que ele não alcança. Tem obstáculo, a gente não fez um bom planejamento, ou a gente precisa depois lançar mais poligonais. Então a gente lança algumas secundárias para poder acessar dados que a gente não conseguia a partir daquela principal. E quando a gente vai fazer levantamentos muito extensos também, né? Então a gente sempre parte de uma poligonal principal, né, e elas vão se ramificando, né, em outras ordens aí. Vamos ver agora uma aplicação, né, uma integração de uma poligonal enquadrada, no caso, um georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo. Então imagine que aqui em marrom nós temos um perímetro de uma fazenda, né, um perímetro de uma fazenda, e nós queremos fazer o georreferenciamento de imóveis rurais. Então o melhor equipamento que tem para fazer isso é o equipamento geodésico, que rastreia satélite, porque é muito rápido, muito preciso. Eu não preciso ter
intervisibilidade entre os pontos. Quando eu uso uma estação total, né, eu tenho que ter intervisibilidade entre os pontos. Eu tenho que dar uma ré, uma avante, e vou caminhando e dando ré e avante. Agora, esse tipo de equipamento eu não preciso ter essa intervisibilidade. Eu vou direto nos pontos e já pego as coordenadas. Então ele é muito preciso e tem muito mais produtividade. Então, ó, eu estou fazendo o levantamento da minha fazenda, eu peguei esse ponto aqui de divisa, ó, com esse tipo de equipamento aqui, ó, que está rastreando o satélite e que está dando coordenadas aqui, ó, norte, leste e z, que pode também ser em latitude e longitude. A gente pode coletar isso aqui dentro de vários sistemas, né? A gente vai ver um pouco sobre sistemas mais à frente, e vocês vão entender que existem vários tipos de sistemas e a gente pode converter esses sistemas uns pelos outros. Então aqui nós pegamos com esse tipo de equipamento, ó, esse ponto aqui, a coordenada. Pegamos essa coordenada também, pegamos essa aqui, mas lá no final, no fundão da propriedade, temos um problema, né? Tem uma mata muito fechada, a gente não consegue rastrear com esses equipamentos, não conseguimos autorização do IBAMA lá para fazer uma picadazinha aqui, né? Porque pode ser feito às vezes assim, abrir picada, tirar algumas árvores para poder fazer o levantamento. Então no caso aqui nós vamos ter que entrar dentro do mato, abrir picada com um facão, e vamos lá com a nossa estação total, dando ré e vante, dando irradiados, né? Pontos auxiliares. E aí a gente vai levantando aqui com ângulos e distâncias, ó. Poligonação, ó, ângulos e distâncias lá dentro do mato. E aqui fora do mato, ó, nós temos uma poligonal enquadrada. Tudo depois vai virar coordenadas. O software consegue converter a partir dessas coordenadas rastreadas e dos ângulos de distância, ele integra tudo isso, né? Ângulo, distância, coordenada, tudo integrado e no final fica tudo coordenada dentro do sistema que você desejar para o tipo de serviço que você tem que entregar. Então aqui, ó, rastreou com satélite, tem coordenada aqui também, e aqui e aqui. Como que começa esse trabalho então? Né, para dessa enquadrada. Ó. Eu vou instalar o equipamento nesse ponto aqui. Ó. Né, vamos começar por aqui, por exemplo. Aqui que eu vou pôr minha estação total. Aqui eu ponho uma baliza. Aí eu zero o equipamento aqui, meço o ângulo até aqui, distância, aí eu vou fazendo isso aqui, ó, ângulo, distância, e vou caminhando lá dentro, pegando meus pontos lá né, no entorno do rio. Depois, quando eu sair do mato, eu vou pôr meu aparelho nesse ponto aqui, ó. E aí vou dar uma ré lá naquele ponto e uma avante aqui, ó. Depois os softwares, né? Você joga lá o software, já tem uns campos lá no software. Ele tem um campo assim no software da poligonia enquadrada em 4 pontos, né? Ele tem aqui o ponto de partida, né? Partida aqui, ó, ele chama lá de partida. Isso aqui está dentro do software, partida. E eu ponho esse valor de coordenada que eu tinha rastreado o satélite, ó, antes. Põe lá o valor e na chegada também, né? Ponto de chegada. Lá dentro do software tem lá uma janelinha assim, ó, que você digita, né, esse ponto de chegada aqui. Depois ele vai converter esses ângulos, distância aqui, ó, a partir dessas coordenadas, e tudo isso aqui vai virar coordenada. E você vai juntar com essas aqui também. Né? E aí você vai fazer o seu desenho da sua propriedade rural para um georreferenciamento, para levantamento do perímetro, usando aí receptor GNSS e estação total e juntando também com uma poligonal enquadrada. Então seria uma aplicação aí, né, de 2 métodos para fazer um georreferenciamento.